Mais uma vez me coloco diante da Tua presença nessa hora e com alegria, Senhor Deus, dando continuidade à exposição da carta da Epístola aos Gálatas, e que o Senhor, na Sua eterna misericórdia, venha me alcançar mais uma vez nesta noite, para que eu possa, Senhor Deus, estar ministrando, entregando, Senhor Deus, o alimento ao Teu rebanho. Espírito Santo, toma conta de todo o meu ser, na palavra, em tudo aquilo que eu pretendo ministrar. E as minhas falhas, Senhor Deus, que possam ser acordadas pelo Senhor. Impeça, Senhor Deus, que eu venha falar algo que não seja de teu agrado. Que tudo seja para a glória do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria que nós dessemos continuidade, claro. Vamos abrir então em Gálatas, capítulo 1, versículos de 15 a 18. Eu vou ler mais alguns desses versículos, eu já trabalhei. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem, como eu sempre tenho explicado, para que você não venha a se perder. Então mantenha a tua Bíblia nestes versículos. Gálatas capítulo 1, versículos de 15 a 18. Gálatas capítulo 1, versículos de 15 a 18. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Na exposição anterior, dos versículos 15 e 16, nós nos concentramos em explicar e entender o parecer do apóstolo Paulo a respeito da sua consciência que ele tinha, de que ele tinha sido separado por Deus, colocado à parte, antes dele nascer, para pregar o Evangelho aos gentios, para ser um apóstolo de Cristo. Gentios aqui é todo o povo que não era judeu. Assim aconteceu também, foi citado na exposição anterior, isso, a mesma fala aconteceu em Jeremias, que está relatado no capítulo 1, de 4 a 10, e Isaías 49, de 1 a 2. Todos eles afirmam terem sido separados por Deus antes de nascerem, para fazerem a vontade do Senhor. Tanto é que o tema desta exposição está lá: Paulo apóstolo eleito antes de nascer. Logo podemos ver e observar que a vida do apóstolo Paulo mudou radicalmente quando abordado pelo Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, o mesmo que outrora era perseguidor de cristãos, passou a ser perseguido também, antes fariseu, agora chamado pela graça a ser apóstolo do Senhor. Antes com foco na missão definida por ele e pelos fariseus, quando ele estava indo para Damasco, ele iria para prender, para matar. Depois que ele se converteu, foi batizado, se recuperou, ele começou a pregar aos judeus que Jesus é o Cristo. Vamos dar continuidade neste relato de Paulo.
e de como sua vida tomou outros rumos drasticamente, e que nos ensina nos dias de hoje que quem foi de fato abordado por Cristo, a sua vida nunca mais será a mesma, e que no final a certeza daqueles que se mantiverem na fé, vivendo pela fé, é que a jornada aqui na terra só fará sentido se for para a glória do Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós já expomos a história em Gálatas, falamos um pouco da trajetória do apóstolo Paulo, eu posso dizer que quando Jesus aborda alguém, essa pessoa pode ser cruel, ter uma ficha pesada, mas se essa pessoa realmente for abordada por Cristo, ela pode ser transformada em um outro ser, completamente diferente. Foi o caso do apóstolo Paulo. Então no versículo 17, diz assim, versículo 17: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Veja só o que acontece com o apóstolo Paulo. Ele é abordado pelo Senhor Jesus Cristo, indo para Damasco. Chegando lá, ele é batizado. O apóstolo Paulo começa inicialmente ali falando de Jesus, mas logo, pela ação do Espírito Santo, foi para as regiões da Arábia. Vamos entender um pouco essa mudança, irmãos, radical. Nós estamos falando de alguém que estava indo para o norte e depois foi para o sul. Ele estava com uma missão definida de prender cristãos, e cegamente, como diz a palavra, ele estava respirando essa vontade de querer perseguir cristãos. Em pouco tempo, a vida dele se transforma de uma tal maneira que ele teve que se retirar para as regiões da Arábia. Vamos lá, aqui temos a informação que Paulo, logo após a sua conversão, ele partiu para as regiões da Arábia. O que a maioria dos estudiosos dizem e concordam, que foi neste período onde o apóstolo Paulo foi discipulado pelo Senhor Jesus Cristo, nessas regiões da Arábia. Pois no verso 16, ele relata que ele não consultou nem carne e sangue, é uma expressão dizendo nenhum homem, e nem os apóstolos. Como relatado na exposição anterior, esta região da Arábia, que se estendia para a península do Sinai ao sul, um lugar despovoado, que tem como cidade famosa, se os irmãos quiserem pesquisar, a cidade de Petra. É considerada uma das maravilhas do mundo antigo, aquelas construções que eram esculpidas na própria rocha. Hoje, atualmente, Jordânia. Em Atos 9, versículo de 20 a 25, também é relatado este período de isolamento do apóstolo Paulo, sendo mais específico no versículo 23. Eu quero ler Atos 9, versículo de 20 a 23. Atos 9, para que você possa entender esta mudança de Paulo, como que a vida dele mudou radicalmente, como que aconteceu essa. Eu quero ficar aqui neste texto, na Arábia, neste período que ele ficou esses 3 anos. Então, em 9, versículos 20 a 22, aliás, vai dizer assim: e logo pregava nas sinagogas, logo que ele foi batizado, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos
e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Veja bem, irmãos, exterminar é matar. Ele só não, além de mandar matar, mas aqui a palavra está dizendo que ele também exterminava. Ele era um cúmplice. Os que invocavam o nome de Jesus, e para quem veio precisamente com víndios levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, logo que ele se converteu, ele já começou a falar de Jesus, e isso trouxe muita confusão, até mesmo para Ananias, que o batizou. Ele questionou o Senhor Jesus: mas este é aquele homem que veio para matar, que veio para prender os cristãos. E Jesus diz: agora ele é meu servo, agora ele é meu servo. Vamos, irmãos, entender então esse processo, porque daqui em diante o apóstolo Paulo, como eu já disse, ele no versículo 17 relata para nós que ele não foi para Jerusalém assim que se converteu. Ele partiu para a Arábia. Vejamos, irmãos, como a vida do apóstolo Paulo mudou depois de ser abordado por Jesus. Ouço e vejo muitas pessoas sendo chamadas à frente na igreja, na hora do apelo, para confessarem Jesus. E o que vemos hoje, logo que voltam para suas casas, nada mudou. Eu não acredito que alguém que diz que Cristo a abordou, que Cristo chamou ela, que Cristo falou com ela, se a vida dela não virar de pernas para o ar. Eu não consigo acreditar que alguém que diz: Jesus me chamou, Ele falou comigo para eu entregar a minha vida, e a vida dessa pessoa continuar do mesmo jeito. Eu não acredito que quem chamou ela foi Cristo, porque se Cristo chamou essa pessoa, a vida dela vira dos pés para o alto. Vamos ver alguns exemplos para você entender essa mudança. Ah, pastor, mas era específico. Não, meus irmãos. Olha a vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo. Quando Cristo chama, é necessário uma mudança. E essa mudança não é comportamental, essa mudança é decisão, estilo de vida, mudança de vida. Para onde eu estava indo não vou mais. É mudança de trajeto, é mudança de destino. Assim como Abraão, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, você não precisa abrir esses dois que eu vou dizer aqui, só anote se depois você quiser. Eu só vou relatar a história deles. Assim como Abraão, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, teve que sair para nunca mais viver em Ur dos Caldeus. O Senhor chamou ele aos 75 anos de idade. Isso está relatado em Gênesis 12, 4, o versículo que fala da idade dele. Para ir para a terra de Canaã, recomeçar a vida depois de 75 anos, e sem saber para onde ir, simplesmente ele obedeceu. Olha o chamado que Deus fez a Abraão, o pai da fé. Você vai sair daqui, você vai para lá, você vai ser pai de multidões, você vai para uma terra prometida. Hoje, se o Senhor chamar para a pessoa renunciar a pequenas coisas nessa geração, não, eu não abro mão disso não. Meu filho, meu irmão em Cristo, quando Cristo chama, e a mudança ela tem que ser uma mudança convincente, genuína, porque são dois reinos completamente diferentes. O reino de Cristo tem um propósito, o reino das trevas tem outro.
Outro exemplo é de Moisés, relatado com detalhes em Atos capítulo 7, versículo de 23 a 44. E lá vai dizer assim, que aos 80 anos, lá vai relatar o Moisés quando ele acabou matando o egípcio, aos 40 anos de idade. Moisés matou o egípcio que estava batendo em um hebreu. Ele saiu correndo, fugiu, ficou 40 anos longe do Egito, ali teve filhos, e depois, aos 80 anos de idade, relatado em Atos capítulo 7, versículo de 23 a 44, apareceu um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia, está no versículo 30, e ali dá início a 40 anos a mais, com sua vida transformada, ao se tornar libertador dos hebreus, povo de Deus até a terra prometida. Veja bem, aos 80 anos Deus chama ele estava com a vida dele, estava pastoreando, estava num outro estilo de vida. Deus chama ele e fala: você vai ser o libertador do povo hebreu. Você pode observar que Moisés, ele reluta, mas ele obedeceu. A vida dele se transformou completamente, deixou sua família e foi em direção ao Egito. Ele obedeceu. Note o que Paulo, Abraão e Moisés têm em comum. Todos eles, quando chamados por Deus, obedeceram e suas vidas mudaram em todos os sentidos radicalmente. Escuta por quê? Porque quando Deus te chama, Ele não te chama só por causa de você. Não, Deus te chama para ser instrumento na mão dEle. Deus te chama para abençoar a vida de outras pessoas. Outras pessoas dependem do seu sim. Outras pessoas, para serem alcançadas, dependem do sim dos cristãos. Depende da obediência. Muitos irmãos, muitas ovelhas de Cristo que precisam ser alcançadas, dependem do sim de muitos irmãos, da obediência desses irmãos. E certamente o Senhor os chamará e eles vão obedecer. Mas isso serve para mim e para você, que temos a nossa casa. As ovelhas que estão na tua casa é responsabilidade tua, é minha. Você precisa dar o teu sim na tua casa, para Deus obedecê-lo, para que o Evangelho entre e salve a tua família. O apóstolo Paulo, assim que se converteu, precisou, por ação do Espírito Santo, passar um tempo com Deus, ao invés de procurar saber de homens. Quando o apóstolo Paulo se converteu, veio aquela vontade do novo convertido: eu quero falar de Jesus, eu quero convidar, mas pela ação do Espírito Santo foi abaixando a bola de Paulo, vai para o deserto. Você precisa ficar com Deus. Precisamos desse tempo com Deus. Assim como o apóstolo Paulo, os apóstolos, aliás, passaram 3 anos com Jesus, Paulo agora é alvo do Senhor Jesus a ter um discipulado pessoal com ele, também de 3 anos. Como diz William Barclay, antes de Paulo falar aos homens de se levantar diante deles, de ser levantado diante deles, precisou primeiro se prostrar diante de Deus. De certo que aqueles que são novos na fé precisam entender que o Senhor Deus vai trabalhar na tua vida durante um período, e é um período que é você e Deus, é um período desse deserto da Arábia. Eu
que Moisés ficou 40 anos vivendo longe do Egito, e Deus trabalhou com Moisés ali, preparou Moisés ali. Assim ele fez com muitos outros. E especificamente falando do apóstolo Paulo, foi necessário esses 3 anos com Deus para que ele estivesse pronto para enfrentar o chamado dele. Este tempo com Deus foi necessário para que a teologia do apóstolo Paulo fosse iluminada, os seus valores, seus costumes, seu estilo de vida, tudo deveria ser agora moldado, conformado à imagem de Cristo. A teologia, logicamente, a palavra de Cristo, ser moldado pelo Espírito Santo, porque ele era um fariseu, ele é extremamente religioso, seguia as leis de Moisés, então ele precisou deste tempo de discipulado com Cristo, para poder hoje nós termos acesso a essas riquezas que são as suas cartas, que todo mundo hoje pode ter acesso. Entenda, assim como Paulo e tantos outros, o Senhor Jesus sempre nos chamará a estar com Ele pelo deserto, no anonimato, antes de te usar em público. Vou repetir. Entenda, assim como o apóstolo Paulo e tantos outros, o Senhor Jesus sempre chamará a estar com Ele por um tempo neste deserto, no anonimato, antes de te usar em público. É um tempo de probatório, é um tempo onde o Senhor Deus vai forjar o teu caráter, é um tempo onde o Senhor Deus vai curar algumas feridas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Você que começou agora a sua caminhada com Cristo, não apresse o processo. É necessário que Cristo primeiro te cure para te usar, para sarar a vida de outras pessoas. Vou repetir isso. Você que começou agora a sua caminhada com Cristo, não apresse o processo. É necessário que Cristo primeiro te cure para te usar, para sarar a vida de outras pessoas através da sua e da minha. Por isso que eu sempre oriento os irmãos: segue as orientações que nós damos, não tenha pressa de resolver. Você vem muitas vezes para a igreja, na maioria das vezes, como o apóstolo Paulo, nós estamos aqui alinhando a história de Paulo com a nossa. O Senhor te chamou, você obedeceu, e você acha que essa mudança é da noite para o dia. Não é assim que funciona. Precisa ter um tempo de obediência, precisa ter um tempo de silêncio. Quantos irmãos que caíram porque não obedeceram às orientações, que como pastor eu dei a muitos, baseado nesta mentalidade de um tempo com Deus, mas não, achavam que estavam prontos, vieram machucados de relacionamentos, chegaram na igreja, ao invés de esperar o tempo de Deus, não, se aprofundaram, se perderam nos relacionamentos e não voltaram mais. O Senhor, entenda, eu quero deixar isso aqui destacado. Você que foi chamado, você que está sendo chamado por isso, Ele está te convidando. Você precisa entender que você precisa passar por este tempo no anonimato, quietinho, esperando Deus trabalhar em você, curar você, trabalhar no seu ser, mudar a tua mentalidade, mudar os teus hábitos, para assim, quando você estiver preparado, você saberá o que Cristo fará com você e através de você. No versículo 18, vai dizer aí em Gálatas, versículo 18, vai dizer assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas,
e permaneci com ele 15 dias. Decorridos 3 anos, foi o período entre sua conversão, indo para Damasco, sua ida para a Arábia e seu retorno a Damasco de novo. Logo que retornou para Damasco, o apóstolo teve que ir para Jerusalém, pois no seu retorno a Damasco havia planos para tirar-lhe a vida. Olha o que acontece com o apóstolo Paulo, ele se converte. Quantas pessoas que estão presas com tantas coisas hoje, estão amarradas com tantas coisas erradas que estão fazendo, e aí vai, tem esse encontro com Cristo, precisa desse tempo com Deus, mas quando volta, a maioria das pessoas não acreditam nas conversões. Isso acontecia naquela época, aconteceu com Paulo, não acreditaram na conversão dele, mas ele teve que encarar. Por isso que eu digo, irmãos, que você precisa deste tempo com Deus, porque a primeira coisa que você vai enfrentar é a falta de credibilidade conforme a tua afirmação. Não, Deus mudou a minha vida. Muitos não vão acreditar, só vão acreditar com o tempo. E o tempo, meu irmão, ele pode estar ao nosso favor ou contra nós. O apóstolo Paulo voltou para um lugar ao qual tinha planos de prender, de torturar cristãos. Ao contrário, seu retorno retrata a vida de um cristão agora assumido e preparado para a obra, preparado depois desses 3 anos para a perseguição, enfrentar as pessoas que o conheciam antes. Não seria fácil, e assim não foi para ele. Sempre haverá dúvida a respeito da conversão de qualquer pessoa, e isso aconteceu com o apóstolo Paulo, mas a perseverança é a prova incontestável. Quantas vezes que eu já falei sobre isso aqui? Persevera. Deixa o Senhor Deus trabalhar você. Ele vai trabalhar em você de dentro para fora. Nós orientamos, nós dizemos: espera, persevera na caminhada, persevera, espera, frequenta os cultos, segue as orientações, ore, escuta a palavra, porque a palavra tem poder. A palavra é o poder para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz isso: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Mas você precisa entender que neste período, às vezes a sua ansiedade de querer fazer as coisas vai te atrapalhar, a sua ansiedade de querer resolver os seus problemas vai te atrapalhar. Você precisa estar preparado por Cristo para enfrentar o que vai vir depois de uma vida inteira errada. Ninguém vai acreditar em você. Você tem que estar na humildade. Eu estou indo na igreja. Só do fato de você estar vindo na igreja, pessoas já são cobradas dentro de casa, e muitos morrem na fé. A palavra ela precisa cair em terra boa, e isso leva tempo, porque a semente cai em terra boa, ela vai germinar, ela precisa crescer para depois dar fruto. E fruto, meu irmão, que a árvore dá não é para ela comer. Um fruto que a árvore dá para os outros comerem. A sua maturidade, o crescimento dessa semente, este tempo que o próprio Senhor Jesus diz na parábola, em Mateus capítulo 13 e outros evangelhos que falam a mesma coisa, está nos ensinando isso. Este é um tempo de preparo. Este é um tempo que você precisa deixar esta semente cair em terra boa, produzir esta árvore, crescer esta árvore, e para depois dar frutos. E aí sim, esta árvore está forte, preparada para enfrentar o que vem a vir. Bom,
Como nós lemos, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permanecer ali com ele 15 dias. Mas antes disso acontecer, eu disse para os irmãos que ele sai de Damasco, vai para a Arábia, ele vai para o sul para a Arábia, das regiões do Sinai. Depois desse período, ele volta para Damasco. Mas quando ele chega em Damasco agora, a conversa muda. Vamos ver em Atos, capítulo 9, versículo de 23 a 26, o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Você acha que as pessoas esqueceram de quem ele era? Não esqueceram. Passou 3 anos, mas não esqueceram. Não esqueceram das ameaças que ele fez. Não esqueceram aqueles que deram ordens para ele. Não esqueceram dele. Vamos lá. Em Atos 9, 23 a 26 vai dizer assim: decorridos muitos dias, está falando desse período aí de 3 anos, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha o que está dizendo a palavra. O apóstolo Paulo fica nesses 3 anos, assim que ele aparece, ele já encontra a perseguição, tem que se esconder. Os discípulos dele passa ele por cima do muro, dentro de um cesto, para que ele pudesse fugir para Jerusalém. Um outro texto que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse detalhe está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 32 a 33. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 32 a 33. Conta mais alguns detalhes. Ele relata da seguinte maneira: em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Como os irmãos podem observar, a vida do apóstolo Paulo, a caminhada do apóstolo Paulo com Cristo foi fácil? Mas se você conhece a história inteira dele, ele correu muitos perigos, mas Cristo protegeu. Cristo guardou a vida do apóstolo Paulo, porque Paulo agora estava no seu destino. Paulo agora estava naquilo que Cristo, naquilo que Deus preparou para ele antes dele nascer. E quando você está no propósito que Deus tem para a tua vida, você pode passar por todas as dificuldades. Enquanto aquilo que você tem que executar não acontecer, pode ter certeza, meu irmão, pode vir aflição, pode vir dor, pode vir a morte, mas se você está no propósito de Deus, certamente você só será levado depois de cumprir. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Se você vai em 2 Coríntios capítulo 11, de 23 em diante, eu já preguei aqui, ele fala de quantas coisas que ele passou por causa de Cristo. Mas quem está em Cristo Jesus, quem anda com o Senhor Jesus Cristo, ainda que venha passar por tribulações, tem a voz dele para agir antes. Saia deste lugar, não faça isso, vem para cá. Paulo estava correndo perigo de vir aqui. Este rei estava perseguindo, mas ali Deus providenciou o escape. Deus guarda os seus filhos, Deus guarda aqueles que são dele. Quem está entendendo? Como vimos a realidade de ser cristão começou a fazer parte da vida do apóstolo Paulo. Sair de Damasco por causa da perseguição era a mesma coisa de trocar 6
era considerado um traidor, segundo eles. Não tinha para onde ele escapar. Ou você é perseguido pelo mundo, ou você vai ser perseguido por causa de Cristo. Mas nós sabemos qual galardão nos espera para aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Vale a pena. O apóstolo Paulo cresceu aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Ele morava em Jerusalém. Foi de Jerusalém que ele foi para Damasco. E ir para lá era enfrentar o que agora era o seu passado. Antes disso, chegando lá, foi se encontrar com Cefas, como está escrito no versículo 18. Cefas aqui, irmãos, é o apóstolo Pedro. Cefas é o nome dele em aramaico. E o nome Pedro, em grego, Cefas em aramaico, significa pedra. E ele diz aqui que ele permaneceu 15 dias com ele. Permaneceu com o apóstolo Pedro. Certamente o apóstolo Paulo, além de falar de sua conversão, também neste período, com o apóstolo Pedro, que era o principal dos apóstolos, falaram certamente sobre a igreja, sobre o reino de Cristo, sobre Cristo. Como vocês puderam observar, você terá, certamente todos os seres humanos passam por aflições, com Cristo ou sem Cristo. Eu te pergunto, está valendo a pena sofrer sem Cristo? Tendo a convicção de que você está caminhando para o abismo? Não vale a pena. Se for necessário você passar um tempo na Arábia, a tua vida mudar radicalmente, vale a pena por causa de Cristo. Eu posso te dizer, vale a pena esperar em Cristo, esperar este tempo, até que Cristo seja gerado em você. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Porque esse era o objetivo, depois de Paulo, que acontecesse com os irmãos. Porque Cristo foi gerado em Paulo, e agora ele desejava que aqueles que ouvissem a sua pregação também fossem gerados em Cristo. Todos estão vivendo por uma causa. Ah, pastor, eu não estou vivendo por nada. Você está vivendo? Acabou de falar por nada. O abismo também é um nada. Existem outros que estão vivendo em busca de resolver a sua vida, de entender o seu propósito, de ter a convicção o porquê que existe. E eu vou te afirmar, segundo as Sagradas Escrituras, todos foram criados para a glória de Deus. Todos nasceram para a glória de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus nasceram para a glória de Deus. Vamos lá, concluindo, como o mesmo apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a mudança de pensamento deste homem. Olha a frase que este homem ele está dizendo, depois que ele tem convicção, depois que ele foi tratado por Cristo. Olha o que ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tantas tribulações que este apóstolo viveu por causa de Cristo nos ensina o que é ser um cristão de fato. Se você está enfraquecido na fé, é melhor ficar no deserto com Cristo do que enfrentar os desafios por aí sem Ele. Nas regiões aí da Arábia, jamais pense em abandoná-lo, pois uma vez cristão, saiba que Satanás sempre te verá como um inimigo. Anda com Jesus, espera Ele te levantar.
pois só assim você e eu poderemos permanecer de pé diante dos desafios que estão por vir. Somente se Cristo te levantar, te preparar, forjar o teu caráter, você estará preparado para enfrentar o que há de vir. Eu vou repetir: para enfrentar o que há de vir. Mas pastor, pode ser pior do que eu já estou vivendo? Pode ser bem pior. Se você não endireitar os seus caminhos com Cristo, se você não obedecer, saiba do que eu vou te dizer. Se Ele está te chamando e você ousar em desobedecê-lo, pode ter certeza que as consequências serão terríveis. Aliás, eu posso te garantir uma coisa: se o Senhor te chamar, você não tem como resistir. Quem realmente é chamado por Cristo não tem como. Que bom que seja assim, porque se Cristo está chamando, é melhor Ele nos chamar, porque o que Ele quer para nós é muito melhor do que nós estamos querendo para nós mesmos. Nós não sabemos escolher nada. O que Cristo deseja para nós é um destino de glória, é um destino de glória eterna. Quando Cristo chama alguém, é para sim, para caminhar nesta terra, perseverar, guardar a fé e acreditar na ressurreição. A tua vida nunca mais será a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma. E eu digo para você, não me arrependo nem um segundo. Pelo contrário, cada dia que passa, eu quero mais conhecer a este que eu sirvo, ao meu Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Que bom pensar na tua palavra. Assim como o Senhor mudou a história do apóstolo Paulo, eu creio que o Senhor pode mudar a vida destes homens, deste bairro, desta cidade, de pessoas, Senhor Deus, que estão, infelizmente, envolvidas com o pecado, pessoas que estão enroscadas, Senhor Deus, com o mundo do crime, pessoas que estão se perdendo, Senhor, pelo vício das drogas. Eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se o Senhor acordar estes homens, essas mulheres, a vida deles jamais será a mesma. Porque por onde o Senhor passou, aqui nesta terra, Senhor Jesus, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Visita, Senhor Deus, estes homens e essas mulheres, atrai eles para este deserto contigo. Prepara esta geração para que possa estar prontas, de pé, te servindo. Não queremos ficar vendo com os nossos olhos homens que se levantam, homens que têm pressa de querer servir, e quando vê, eles estão pior do que entraram na igreja. Não estavam preparados para enfrentar o que havia de vir. Prepara-nos, Senhor. Prepara a igreja. Prepara o nosso coração. Prepara a nossa vida para enfrentar o que temos que enfrentar. E que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Que assim aconteça comigo. Que assim aconteça com vocês. Que assim aconteça conosco. Que o Senhor Jesus continue trabalhando a nós. E que a nossa escolha seja Ele a partir de hoje. Se você decide aqui, meu irmão, a andar com Cristo, porque Ele está te chamando, então eu tenho que te dar este conselho: fica quietinho no tempo de Deus, espera Ele tratar você para te levantar. Deus seja louvado.